O que eu me lembro, eu procuro buscar de lembrança da minha infância, é a TRG que trouxe muitas recordações de volta, porque foram tantos traumas que eu não costumava lembrar como era a minha infância. Toda vez que eu lembrava da minha infância, me dava vontade de chorar, um aperto, um nó na garganta, e eu não conseguia ter lembranças muito boas da infância. Eu lembrava de poucas coisas. E fazendo a TRG, a minha lembrança começou a vir, os bons momentos que eu não recordava mais que tive, devido aos ruins. O que aconteceu comigo? Eu não me lembro exatamente a idade, mas eu sei que eu era bem nova quando eu passei por um abuso, o primeiro abuso que eu sofri, e a pessoa me negociava por bebida. Eu só me recordo disso, que a pessoa me levava numa casa, me deixava lá e eu via que ela ia embora com bebidas, com cervejas. E ali acontecia coisas desagradáveis, que a pessoa me convencia que aquilo era normal, que eu era para ser assim, por eu ser mulher. Então, assim, eu sofri abusos. Em partes, a pessoa não deixava marca no corpo, onde não tinha como provar nada, porque eu não deixavam marcas, e ao mesmo tempo fazia ameaças. Se eu contasse, iriam ferir minha mãe. E minha mãe tinha uma saúde debilitada e eu realmente acreditava que poderiam ferir ela. Com isso, eu me recordava de 4 abusos dentro dessas ameaças, né? E por causa disso, eu não conseguia falar nada para ninguém, eu não conseguia contar para minha mãe, eu não conseguia contar para amigos da escola, ninguém, e eu ficava sempre sozinha, sempre isolada. Então, a chance de me abrir com alguém era quase impossível, porque quando eu pensava em falar, me dava um nó na garganta, eu sentia dores, né, hoje eu sei era um desconforto terrível, eu sentia, eu tinha medo daquilo dali aumentar, de outras pessoas ficar sabendo piorar a situação, então eu não contava nada para ninguém, nem para minha família, para ninguém. Eu guardava aquilo comigo, chorava sozinha, sempre no meu canto, sempre me isolando. Então, eu achei que aquilo dali até 8 anos, 10 anos fosse passar, fosse melhorar, mas não. Com 14 anos eu perdi a minha mãe, ela faleceu, e eu pensei, agora eu posso abrir a boca e posso falar o que eu passei, porque não tem mais ameaças de machucarem minha mãe, né? E não, acabou não melhorando, porque em seguida, 2 anos depois, eu me casei, e a primeira pessoa com quem eu me abri realmente dentro daquilo que eu passei foi para o meu marido, o homem com quem eu casei, o primeiro homem que eu tive, com quem eu me relacionei, e isso só piorou, porque aí ele começou, hoje eu entendo que era uma sintonia do que começou lá atrás na infância. Ele também começou a querer me oferecer em troca de dinheiro. Trabalhava em alguns lugares e ele percebia que os patrões dele ficavam de olho em mim e falava, olha, meu patrão quer te conhecer, quer sair contigo. E eu, muito ingênua, eu ficava assim, mas por que ele quer sair? Vão sair todo mundo junto, eu, você, a esposa dele. E ele, não, não, ele quer sair só com você. E até eu entender que era uma venda, né, que estava acontecendo, eu ficava sempre perguntando, perguntando e não ia. A minha ingenuidade também me ajudou muito nisso. Por eu não entender, eu também não ia. Eu desconfiava, mas não sabia do que se tratava. Mas lá no fundo, eu sentia medo, um desconforto. Então, onde eu sempre dizia não, que eu sentia que boa coisa não ia vir daí. E aí ele acabava largando até o emprego, de tanto que eu insistia para não fazer aquilo. E com isso foi aumentando as situações na minha vida. Inclusive, eu tive um relacionamento abusivo, onde ele era muito ciumento, eu sofri cárcere privado, a ponto dele trancar a casa. Ele saía 7 horas de casa para trabalhar e ele levava a chave da casa. A casa eu tenho até hoje, que ela é uma casa própria da minha família. Ele trancou, ele fechou ela na divisão que ela tem com outra casa, ele fechou toda de madeira. Eu tenho hoje testemunhas como a minha prima, como minha tia, que foram minhas vizinhas, que para escrever carta para o meu pai, eu tinha que jogar a carta pela janela para minha prima pegar na casa de baixo onde ela morava, ou num tubo de ventilação, né, um buraco de tijolo de ventilação para a casa dela, jogava ali, dentro de uma sacola, a carta e ela colocava nos correios para mim. E quando ela recebia a resposta da carta dos meus pais, ela, ela dava um jeito de me entregar como se fosse conta de luz, algo assim, e aí ele, na ingenuidade, ele pegava e me passava, achando que fosse a conta de luz, que normalmente ela botava
disfarçado em alguma coisa que ele não percebia, então ele me entregava. E assim eu mantinha o contato com a minha família. Só que o que acontece? Nessa dele me oferecer para pessoas e eu negava, ele se aproveitava disso e conversava com líderes religiosos falando que eu negava a ele, né? O relacionamento, eu estava negando a ele, e esses líderes, por não me ouvir, eu não consegui também falar, né? Por ameaças e medo também, eles acabavam me dando um sermão, de que eu tinha que fazer aquilo, porque eu era esposa, que era obrigação minha, e eu acabava sofrendo mais ainda, porque eu me negava a fazer o que ele queria, que na verdade era que eu me deitasse com outros homens, e às vezes em troca de dinheiro. E eu me negava a fazer isso, então eu sofri mais ainda. Com isso, ele me colocava contra o meu pai, dizendo que minha família não me amava, e eram muitas palavras fortes, me colocando para baixo, dizendo que eu sem ele não ia crescer, que eu não ia ser ninguém na vida, porque na época de 6 anos eu tinha parado os estudos, eu tinha só o primário completo, não tinha nem terminado o quinto ano, que hoje eles falam quinto ano, sexto ano, né? Não tinha nem terminado. E ele falava: você não tem estudo, você não é nada, você não vai para frente. E eu, por um tempo, acabei acreditando em tudo que ele falava. E eu comecei a perder o prazer de lutar por alguma coisa útil, de lutar por aquilo que eu acreditava, de sonhar. Eu cheguei a uma fase tão difícil que uma vez eu, mesmo indo para a igreja, com a liderança, às vezes falando mais a favor dele, eu me tornei assim, eu fiquei revoltada, falando como que eu posso passar por isso e ninguém vê. Eles falam tanto que amam o próximo, mas eles só vê o lado dele, eles não conseguem ver o meu lado. Então aquilo me revoltava mais ainda, me gerava dores. E, inclusive, brigas, agressões dentro de casa. Eu sofri agressões quando eu fazia uma comida, por exemplo, para agradar. Eu fazia um alimento, ele gostava muito de um certo alimento, eu fazia para ele. Quando ele chegava, eu falava: hoje ele vai ficar mais calmo, porque ele pediu para comer isso, eu fiz. Não, ele pegava a comida e jogava no lixo, e mandava eu fazer de novo. Então eu comecei a perder o gosto de cozinhar, comecei a perder o gosto de arrumar a casa. Eu levava a roupa dele, já deixava lá no banheiro próximo para ele tomar um banho e se vestir. Ele pegava aquela roupa, jogava no cesto para lavar e pegava outra no armário. Então tudo que eu fazia para agradar, ele faz o contrário. E aí 2 anos assim de lutas e brigas, eu pensei: eu vou me separar, não dá para viver assim. E ele ameaçava: eu posso me separar de você, mas tu não vai viver muito tempo. Então, o medo daquelas ameaças me fazia ficar mais tempo presa a ele. E aí veio a primeira gestação, minha primeira filha, e foi o que me deu força, né? Durante todo o tempo de gravidez dela, foram debaixo de muitas brigas, mas a gente já está curado dessa dor, essa é a verdade. Hoje a gente só vê que ele é um homem doente, né? E que a vida vai tratar com ele. Infelizmente, a gente queria na justiça, mas não, eu estou livre. E depois da TRG, eu descobri por que que eu me relacionei com ele e por que que eu me relacionei com a outra pessoa antes dele, mais velha do que eu. A TRG me mostrou isso. Eu procurava nesses homens o que eu vejo no meu pai. E aí dava tudo errado, porque o meu pai é o meu pai, né? Eu sempre admirei meu pai como esposo, como amigo, ele sempre foi da minha mãe, cuidou muito da minha mãe, ele sempre foi meu exemplo, ele e minha mãe, eu sempre tive eles como exemplo de fé, e ele hoje também é um esposo muito amável com a minha madrasta, eles têm um casamento é, dentro da base do amor, são sinceros, tem aquelas coisas de casar, a gente ri muito, as discussãozinhas bobas deles, na teimosia dele, né, com ela, mas eles são exemplo para nós. Inclusive, a minha irmã falava e eu falava: poxa, se eu tiver um marido igual ao meu pai, já está ótimo, porque ele é um pouquinho teimoso, é um pouquinho chato, mas olha como ele trata a mulher, como que ele honra, né, a esposa. E eu buscava isso nesses homens mais velhos do que eu, e acabei me machucando muito. E quando eu fiz a TRG e zerei tudo isso, eu percebi que eu não preciso achar o meu pai em nenhum deles, entendeu? Eu preciso achar a pessoa que se adapte a quem eu sou, não ao que o meu pai é. O meu pai ele vai ser sempre meu herói, meu exemplo, e eu fico muito feliz